Vamos então rever aqui algumas das propriedades da operação com números racionais que vai sair sobre a matéria que vai sair no próximo teste de matemática. Então, nós vemos aqui que temos aqui uma série de operações para resolver, das quais nós só vamos resolver algumas, ou seja, a linha D nós não vamos resolver porque é a matéria que vocês não deram. Portanto, vou passar aqui um risco sobre a linha D, nós não vamos fazer. Então, o que é que diz o exercício? O exercício diz: calcula e apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Temos aqui a linha A, que nos indica que temos 3 meios menos 2 quintos vezes 1 meio. Então, nós temos aqui duas operações, uma subtração e uma multiplicação. As regras dizem-nos que nós temos que dar prioridade a esta multiplicação, certo? Porque a multiplicação tem sempre prioridade sobre a subtração. Então, como é que vai ficar o nosso exercício? Vai ficar, então, 3 meios menos 2 quintos vezes 1 meio. Então, como nós temos que dar prioridade a esta multiplicação, que eu vou pôr aqui dentro deste quadradinho, como é que nós fazemos? Fazemos 2 vezes 1 e fazemos 5 vezes 2. Multiplicamos os numeradores e os denominadores. Portanto, o 3 meios vai ficar igualzinho, menos. Agora, 2 vezes 1 dá 2. E 5 vezes 2 dá 10. Então, nós agora temos aqui uma subtração. E na subtração ou na soma de frações, nós temos sempre que ter o mesmo denominador, ou seja, estes números aqui em baixo têm que ser iguais. Não é o caso. Nós numa temos um 2, noutra temos um 10. Como é que vamos transformar estes dois números num número igual? Multiplicando cada um pelo outro. Por exemplo, vamos multiplicar o 2 por 10 e o 10 por 2. Então, o 10 multiplica por este 3 e multiplica por este 2 e este 2 multiplica pelo 2 e pelo 10. Então, vamos ficar 10 vezes 3, 30. 10 vezes 2, 20, menos 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 10, 20. Então, nós já temos o mesmo denominador, ou seja, já temos aqui o mesmo número na parte de baixo das nossas duas frações. Então, na subtração de frações com o mesmo denominador, o resultado tem que ficar com o mesmo denominador. E o que é que fazemos com os numeradores? Subtraímos, porque aqui a operação é a subtração. Portanto, 30 menos 4 dá 26. Só que no nosso exercício diz que nós temos que apresentar, aliás, o resultado na forma de fração irredutível. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que temos que dividir o máximo que pudermos esta fração. Vamos dividir por quanto? Se nós repararmos bem, quer o 26, quer o 20, são números pares. Portanto, podemos dividi-los por 2. Então, 26 a dividir por 2 dá 13 e 20 a dividir por 2 dá 10. O 13 e o 10 não aparecem em simultâneo em nenhuma tabuada. Pelo que quer dizer, então, que o nosso resultado já está na forma de fração irredutível, que é 3 décimos. Vamos passar, então, agora à resolução do exercício B. E o exercício B temos aqui 3 operações, nas quais 2 são de subtração e temos aqui uma multiplicação. E temos também os parênteses. E as regras dizem-nos que nós devemos sempre dar prioridade ao que está dentro do parênteses, ou seja, nós vamos ter que fazer a nossa resolução começando sempre por fazer as contas do que está dentro do parênteses. Então, vou passar aqui a escrever o nosso exercício, portanto, 7 sextos menos 1 vezes 1 menos 1 quarto. Então, vamos fazer a operação que está dentro do primeiro parênteses. Nós temos aqui uma subtração. E o que é que nós temos que fazer? Não temos o mesmo denominador. O que nós falamos lá atrás, na linha A, é que quando temos uma subtração ou uma soma de frações, as frações têm que ter o mesmo denominador.
Quando não temos nada por baixo, quer dizer que isto aqui é um 1, o denominador. Portanto, vamos pôr aqui um denominador 1 em cada uma das frações. Então, temos aqui denominador, vou pôr aqui uma cor diferente. Aqui temos o denominador 6, aqui temos o denominador 1. Temos que transformar isto no mesmo número. Então, o que é que podemos fazer? Este aqui vezes 1 e este aqui vezes 6. Na outra operação que está dentro do outro parênteses, temos um 1 e temos um 4. Temos que os transformar outra vez no mesmo número. Então, o que é que podemos fazer? Multiplicamos este por 4 e este por 1. Então, vamos lá ver como é que fica agora as nossas frações. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. Não podemos esquecer-nos dos parênteses. Menos 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Vezes 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 1 vezes 4, 1. Desculpa, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 4, 4. Portanto, já temos aqui os mesmos denominadores. Vou pôr aqui a verde, que é para sabermos que já temos o que queremos, nas duas operações, certo? Temos o 6 dentro do primeiro parênteses e o 4 dentro do segundo parênteses. Então, vamos lá fazer estas continhas. Então, o denominador aqui vai ser 6. 7 menos 6 dá 1. Vezes, e agora o denominador aqui vai ficar 4. E 4 menos 1 dá 3. E agora, então, como é que fazemos esta operação de multiplicação? Multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, este 1 vai multiplicar pelo 3 e o 6 vai multiplicar pelo 4. Não é? Sabendo as tabuadas de cor, 1 vezes 3 dá 3, obviamente, e 6 vezes 4 dá 24. Ora bem, nós temos que apresentar o nosso resultado na forma de uma fração irredutível. Quer o 3, quer o 24 dão ambos para dividir por 3, porque ambos aparecem na tabuada do 3. Então, 3 a dividir por 3 dá 1 e 24 a dividir por 3 dá 8. Portanto, o nosso resultado é 1/8. Espero que esteja tudo compreendido até aqui. Vamos passar então para a linha C. E na linha C voltamos a ter umas operações idênticas à da linha A, só que em vez de uma subtração temos uma soma. Certo? Temos aqui uma soma e aqui uma multiplicação. O que é que temos que fazer? Exatamente o mesmo procedimento que tivemos para a linha A, ou seja, dar prioridade à multiplicação e depois fazer então a soma. Então vamos lá ver como é que vai ficar o nosso exercício. Portanto, ficará 7/2 mais 5/4 vezes 2/5. Então, vamos lá proceder. Temos que dar prioridade a esta operação aqui, pelo que o 7/2 vai ficar igual, e aqui a nossa soma. E agora multiplicamos o 5 pelo 2 e o 4 pelo 5. Então, 5 vezes 2 dá 10 e 4 vezes 5 dá 20. O que é que acontece? Temos uma soma, não é? Temos aqui uma soma. E este 2 e este 20 têm que ser o mesmo número e não o são. Como é que fazemos? Multiplicamos um pelo outro. Então, este fica vezes 20 e este fica vezes 2. Então, vamos lá ver como vai ficar o nosso exercício. 20 vezes 7 dá 140 e 20 vezes 2 dá 40. Mais 2 vezes 10 dá 20 e 2 vezes 20 dá 40. Portanto, já temos o mesmo denominador, que é 40. Então, como se trata de uma soma, o resultado vai ficar com o denominador 40 e 140 mais 20 dá 160. Temos que apresentar, então, a nossa resultado na forma de fração irredutível. Nós aqui, o que é que vemos? Que temos um 0 no numerador e no denominador. Podemos já fazer aqui um corte, que é cortar este 0 com este, que é o mesmo caso que dividir por 10. Portanto, vamos ficar com 16/4. Nós sabemos que quando temos uma fração, isto indica que o número que está em cima está a dividir pelo número que está em baixo, ou seja, aqui temos 16 a dividir por 4.
E como nós sabemos, quando dividimos 16 por 4, obtemos o número 4, que é o nosso resultado. Vamos passar então para a linha seguinte, que é a E, porque não vamos fazer a D. É matéria que não foi dada. Então vamos lá resolver a linha E. Na linha E, nós voltamos a ter aqui um parênteses. E vamos resolver a linha E de duas formas. Há duas formas para resolver esta linha. Uma delas é fazer primeiro o que está dentro do parênteses, não é? E depois a multiplicação. Outra é proceder à propriedade distributiva, que vocês já deram e que vamos rever aqui como é que se faz. Então vamos começar primeiro por resolver da forma antiga, ou seja, fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos lá ver como é que isto fica. Ficará então parênteses, 2/5 menos 0,2 vezes 3/2. Isto é a mesma coisa que ter 2/5, 0,2 é o mesmo que ter 2/10 vezes 3/2. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós aqui temos uma subtração dentro do parênteses. E temos aqui um 5 e aqui temos um 10. E eles têm que ser iguais. Então, vamos lá proceder à redução ao mesmo denominador. Este fica vezes 10 e este fica vezes 5. Então, o nosso resultado vai ficar 10 vezes 2 dá 20, 10 vezes 5 dá 50, menos 5 vezes 2 dá 10 e 5 vezes 10 dá 50, vezes 3/2. Então, 20 menos 10 dá 30, dá 10, peço desculpa, e ficamos aqui com o resultado 50. Podemos dividir isto por 10 e cortar logo aqui isto, vezes 3/2, que vai ficar então 1/5, não é? Porque nós dividimos ali por 10, cortamos os zeros, vezes 3/2. 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes 2 dá 10. Não há nenhum número que divida em simultâneo o 3 e o 10, portanto o nosso resultado é 3/10. E agora vamos ver pela propriedade distributiva que poderíamos chegar ao mesmo resultado. Então vamos lá ver como é que podemos fazer isto pela propriedade distributiva. Então ficaríamos com 2/5. Deixem-me lá apagar isto aqui, que não era para pôr aqui um parênteses. Então, 2/5 menos 0,2 vezes 3/2. Então, ficamos com 2/5. 0,2 é o mesmo que ter 2 sobre 10 vezes 3/2. Aplicando a propriedade distributiva, ficamos com 3/2 vezes 2/5. Então, 3/2 vezes 2/5, menos, porque é a operação que nós temos dentro de parênteses, menos 3/2 vezes 2/10. Então, 3/2 vezes 2/10. Então, vamos lá ver. Temos que fazer esta multiplicação e esta multiplicação. Portanto, 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 5 dá 10. Menos 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 10 dá 20. Ora bem, nós temos então, mais uma vez, aqui uma subtração. E aqui os nossos denominadores são diferentes. Vamos ter que os pôr iguais. Então, este fica vezes 20 e este fica vezes 10. Isto é igual. Então, 20 vezes 6 dá 120 e 20 vezes 10 dá 200. Menos 10 vezes 6 dá 60. A dividir por 10 vezes 20, que dá 200. Então, 120, já temos aqui o mesmo denominador, não é? Que é 200. Vamos pôr aqui a verde. E 120 menos 60 dá 60 sobre 200. Podemos já fazer aqui uma divisão por 10, não é? Cortamos aqui um zero.
E ficamos então com 6 sobre 20. E quer o 6, quer o 20 dão os dois para dividir por 2, porque são números pares. Então, 6 a dividir por 2 dá 3 e 20 a dividir por 2 dá 10. E obtivemos então o mesmo resultado que lá em cima, onde tínhamos obtido 3 décimos, não é? Vou aqui sublinhar, 3 décimos e aqui igualmente 3 décimos. Isto para vocês perceberem que podíamos de facto fazer das duas maneiras. Aqui a parte de cima é pela maneira, digamos, normal e em baixo aplicando então as propriedades, neste caso a propriedade distributiva. A linha F não vai ser feita também porque nós temos aqui, outra vez, matéria que vocês ainda não deram, que é o caso da linha F, que temos aqui uma potência, e da linha D, que também temos aqui potências, e vocês ainda não aprenderam a trabalhar com este tipo de contas. Portanto, temos aqui o final deste nosso primeiro vídeo. Bom estudo!